Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos falar sobre Revolução Industrial. Muito bem. Se liga na aula e vamos lá. Bem, pessoal, o conceito de revolução industrial está ligado à questão do conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, e elas são caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, iniciada na Inglaterra lá no século XVIII. A substituição dessas ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo da produção doméstica pelo sistema fabril constituiu o que a gente conhece com o nome de Revolução Industrial. Essa revolução, em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, num processo de transformação, acompanhado por notável evolução tecnológica. E aí nós temos essa ilustração, como é que aconteciam as coisas, o comércio, como é que girava o mundo antes da Revolução Industrial. Se nós analisarmos essa gravura, a gente observa que tem muita mão de obra, né? Tem muita gente trabalhando. Tem um ali faxinando pé, tem outro ali passando roupa, tem outro costurando, tem outro fazendo vendas. Então, realmente, as pessoas, a mão de obra em si, era muito presente antes da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, nós temos aí outras imagens, né? Olha, confecção de pães, confecção de roupas, de sapatos. Então, tudo era feito através da matéria humana. Até o século XVIII, toda a energia era produzida por quem? Pela força do homem. Para tornar a produção mais rápida e lucrativa, o que é que os burgueses fizeram? Eles passaram a reunir os artesãos em galpões, fornecendo-lhes ferramentas e matéria-prima. Em troca, os artesãos recebiam um salário fixo. Surgem assim as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalista, antecessoras à fábrica moderna, que é o que a gente vê nos dias atuais. Mas foi ali, naquele pontapé inicial, quando os burgueses resolveram colocar os artesãos dentro de galpões e pagar-lhes um salário fixo, foi ali que iniciava-se a questão da produção capitalista. E aí, pessoal, essa produção capitalista acabou impactando muito, uma modificação terrível na paisagem na Inglaterra lá no século XVIII ainda. A gente pode observar aí por essa imagem, né, a questão da poluição do ar, as fumaças saindo das chaminés. Então, modificou totalmente a paisagem da Inglaterra. Começava-se então a era da maquinafatura. Surge a máquina a vapor, que foi aperfeiçoada por James Watt em 1765. Principal indústria do período é a têxtil, né? E a gente observa aí a máquina de fiar. Nessa primeira imagem do lado esquerdo, a fabricação de tecidos no início da Revolução Industrial foi um marco na Revolução Industrial. O maquinário têxtil inglês, a automoção crescente, foi essa marca da Revolução Industrial. Os galpões, né, recheados com essa máquina de fiar na produção de tecido. Na primeira Revolução Industrial, empresas de pequeno e médio porte eram típico do capitalismo concorrência liberal. Principal fonte de energia era quem? Carvão mineral. E a dura realidade do sistema capitalista, muitos trabalhavam mais de 12 horas por dia. Preferiam crianças e mulheres para o trabalho pesado. Olha que coisa complicada, né? A questão aí do tentar realmente escravizar a mão de obra de crianças e de mulheres. E as condições de trabalho eram péssimas, né? Trabalhadoras, aí nessa primeira imagem do lado esquerdo, na primeira fase da Revolução Industrial, elas eram vistas como mercadorias, sem direito nenhum trabalhista. Elas não podiam sequer sentar.
E aí na imagem aí do lado direito nós temos a exploração do trabalho infantil. Crianças manuseando esses maquinários, né? Os desdobramentos da Revolução e os impactos sociais, e aí foram grandiosos. Consolidação do capitalismo e alteração profunda e definitiva das relações de trabalho e nas relações com o meio ambiente. Separação definitiva entre capital e trabalho, a consolidação de relações assalariadas, o controle da burguesia sobre a produção, o surgimento do proletariado, o uso constante e a busca incansável por recursos naturais. Então, tudo isso aconteceu como desdobramento nessa revolução, infelizmente impactando, né, socialmente aí, a presença aí dessa revolução industrial. E aí, pessoal, esses impactos não param por aí, porque a vida cotidiana do homem pobre, inicialmente da Inglaterra e posteriormente de todos os confins tocados pela máquina, sofreu profunda e radical transformação. Foi no contexto social que o sentido mais preciso de expressão revolução se fez valer. Profundas e radicais transformações entraram em cena. Aos ex-camponeses expulsos do campo e agora residentes em cortiços nas cidades, que inicialmente não passavam de aglomerados de casas, fábricas e pessoas, não restou outra alternativa a não se oferecer-se como trabalhador nas indústrias. Esses operários, no início, não tinham qualificação profissional alguma, chegaram totalmente despreparados, de maneira que o salário que lhes foi oferecido era insuficiente para a sobrevivência com dignidade. A produção em larga escala e dividida em etapas distanciou cada vez mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores domina apenas uma etapa da produção. O proletariado urbano surgiu como uma classe bem definida e submetida às péssimas condições de moradia. Eles moravam em cortiços, né, salários irrisórios, salários baixos, e com uma extensa jornada de trabalho diante das ausências de leis trabalhistas. Em 1780, para vocês terem noção, em torno de 80 horas por semana era a carga horária de um trabalhador. Em 1820, 67 horas por semana. Só em 1860 foi que caiu para 53 horas semanais. O agravamento dos problemas socioeconômicos com o desemprego e a fome foram acompanhados de outros problemas, como a prostituição, o alcoolismo, o desemprego. O barulho e poluição passaram a fazer parte do cotidiano dos moradores dos grandes centros urbanos. O desenvolvimento das ferrovias irá absorver grande parte da mão de obra masculina adulta, provocando em escala crescente a utilização de crianças e também mulheres como trabalhadores nas fábricas de tecido e nas minas. E aí as preocupações burguesas, né? Quais eram? Promulgar leis defendendo seus interesses, pena de morte para quem destruísse fábricas ou máquinas pesadas, multas pelo delito de greve, proibição aos operários de se organizarem em associações de defesa de seus direitos. Todas essas sanções visavam proteger o que mais preocupava os patrões, que era o quê? Seus bens materiais e o montante de seus lucros. Ora, só ameaçando o capital os operários teriam algum poder para negociar seus direitos com a burguesia. Para tanto, porém, precisavam se organizar. E aí entra o que a gente chama de resistência dos operários. Não demorou muito para os operários começarem a se manifestar. O movimento ludista, por exemplo, incentivava os operários a quebrarem as máquinas, pois acreditavam que elas eram as culpadas pela exploração e pelo desemprego. Já o movimento cartista, organizado pela Associação dos Operários, lutava por melhores condições de trabalho. Lentamente foram surgindo os primeiros sindicatos e, através deles, melhores condições de trabalho, salários mais justos e outra garantia foi sendo conquistada. No entanto, esse é um tema que ainda no mundo contemporâneo existe por parte dos sindicatos uma atuação mais vigorosa, muito embora as políticas neoliberais tenham neutralizado sobremaneira tais ações.
E aí, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Se liga agora na atividade e até a próxima aula.